E se eu te disser que você não encontra tempo, você cria tempo? Em algum momento você já disse uma dessas frases? Quando minha rotina melhorar, eu vou para academia, quando o trabalho estiver mais tranquilo, eu vou começar um exercício, quando eu tiver mais tempo, eu vou cuidar da minha saúde. O problema é que esse momento ele nunca chega, porque o tempo livre ele não aparece espontaneamente, ele é uma decisão. Tempo é questão de prioridade. E o quanto você tem se priorizado. Sabe, a gente vive acreditando que as coisas vão melhorar, que a rotina vai melhorar, que o trabalho ele vai reduzir, que a gente vai ter menos responsabilidades, mas acontece que isso não vai acontecer. Você muitas vezes pode encontrar pessoas extremamente ocupadas, que trabalham muito, que têm família, filhos e conseguem inserir uma atividade física e outros projetos na sua agenda. Isso porque elas conseguem manejar a agenda delas de forma que elas criam espaço para aquilo que elas querem fazer. E o tempo delas, o dia delas não tem mais horas. Tem a mesma quantidade de horas, elas só priorizam aquilo que elas querem fazer. E elas decidiram se priorizar e decidiram que elas merecem esse tempo, seja em termos de atividade física ou de algum projeto pessoal também. E o cérebro, ele geralmente cria mecanismos, pra sempre priorizar aquilo que é urgente, né, então aquela reunião ela é mais urgente, aquele trabalho de faculdade, ele é mais urgente. E claro, são coisas que são muito urgentes sim, mas a gente tende a não priorizar o longo prazo. Então talvez você ache que fazer aquela 1 hora de atividade física no dia, que aquilo ali vai lhe tomar um tempo que você não tem. Mas acontece que a longo prazo, isso está lhe poupando tempo. Isso está lhe poupando tempo de ter que estar se ausentando do trabalho para fazer uma consulta médica, de você precisar estar tomando medicações, tendo gastos financeiros com medicações. Então, aquilo que parece urgente de imediato, não necessariamente ele vai ser o mais importante para você a longo prazo. Mas você só vai perceber isso quando já for, às vezes, tarde demais, né. Então, o exercício, ele não é uma perda de tempo e muito menos uma perda de dinheiro. Ele reduz doenças, isso é comprovado em diversos estudos, melhora a energia, melhora o humor, melhora a memória, produtividade, qualidade de sono. Então, assim, é como se fosse investir dinheiro, né. Quando você investe dinheiro, você não necessariamente vai ver o retorno financeiro desse investimento a curto prazo, você vai ver esse retorno muitas vezes a muito longo prazo, né, quando você consegue os juros, né, em cima daquilo que você investiu. E com a saúde é a mesma coisa, os benefícios vão ser a longo prazo, vão ser percebidos a longo prazo. Claro que tem esses benefícios também de curto prazo, né, como a melhora de humor, melhora de qualidade de sono, que são coisas mais a curto prazo, porém tem a questão de redução de doenças, né, que isso vai ser a longo prazo, isso vai ser no futuro. Então tem redução de diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, depressão, ansiedade. Então assim, muitas vezes, eu brinco que a minha atividade física é a minha terapia, porque de fato ela ajuda muito com a melhora do humor. Então naquele momento que você tá mais estressado, e às vezes você até pensa assim: "Ah, eu não vou pra academia", mas às vezes é aquele momento que você tá mais precisando ir pra academia, né. Pra academia ou pra qualquer outra atividade física que seja do seu agrado e que vá, tirar você do sedentarismo, né. Isso aí é o mais importante. Claro que os exercícios resistidos são geralmente, melhores nesse sentido, né, de redução de resistência insulínica, entre outras questões, de saúde, mas qualquer atividade física já é excelente, então, já é um bom começo, né. A questão aqui não é virar atleta, né, o maior benefício é a sua saúde, não é virar atleta, não é ter aquele corpo maravilhoso, claro que tudo isso em algum momento pode acontecer, isso pode acontecer também se for do seu desejo, mas o maior benefício aí é de fato a saúde, né. Então, é isso, criar tempo, ele não significa às vezes,
acordar às 4 da manhã, pode significar somente fazer escolhas. Porque muitas vezes, se você observar no tempo de uso de celular, por exemplo, você vai ver que você passa muito tempo, às vezes, em redes sociais, né? Instagram, TikTok, enfim, até o próprio YouTube. E às vezes, se você tivesse reservado esse tempo de 30 minutos, 1 hora, que às vezes a gente passa até mais do que isso nas redes sociais, né? Esse tempo, a longo prazo, seria muito bom em termos de saúde, né? E não seria muito do seu tempo do dia, né? 30, 40 minutos, 1 hora, às vezes a gente passa mais de 3 horas no celular ou em outras, atividades que às vezes não são tão importantes assim, ou não são tão prioritárias, né. Então, talvez assistir um episódio a menos daquele seriado, que também é bom para distrair a mente, mas assim, o exercício físico ele tem que ser uma prioridade, né, na sua vida, ele tem que fazer parte da sua rotina. Eu converso muito com os meus pacientes muitas vezes que, tem que ser como se fosse o trabalho. Tem dias que a gente tá cansado e a gente não queria trabalhar, às vezes você dormiu mal, enfim, e você não queria trabalhar, mas você vai ainda assim, porque você sabe que é importante. Então, a atividade física ela tem que ser assim também, ela tem que fazer parte da sua rotina, você sabe que é importante, então você tem que priorizar isso na sua vida, né, e organizar a sua agenda de forma a fazer esse exercício caber, né. Então, essa frase do: "Ah, eu não tenho tempo", claro que a rotina de cada um é diferente, então não sou eu que vou dizer como é que você vai inserir isso na sua rotina, nem ninguém vai dizer, só você sabe como você pode fazer isso, né, quais os dias que você pode, quanto tempo que você pode, se é 30 minutos, se é 15 minutos, pelo menos um pouquinho. Enfim, só você sabe o que você pode fazer no seu dia a dia, né. Então, quando você diz que "eu não tenho tempo", isso significa, na verdade, que isso ainda não virou prioridade na sua vida, mas é importante que você perceba, tudo que eu já falei até agora, que isso tem que ser uma prioridade na sua vida, porque os resultados eles não vão vir agora, eles vão vir a longo prazo, né, em termos de ganho de saúde, em termos de ganho de qualidade de vida, de tempo de vida e de redução de gastos, porque embora você possa até gastar dinheiro agora numa academia, você vai reduzir seus gastos com remédio quando você estiver mais velho. Então, isso aí é algo para se pensar, né. E eu não tô falando isso pra gerar culpa, né, não quero gerar culpa em ninguém. Isso, eu falo porque é uma percepção que a gente tem que desenvolver, né, que a gente tem o controle da nossa vida, da nossa rotina. E se a gente tem esse controle, a gente pode escolher fazer diferente, entendeu. Então é isso. Eh, Trazendo, assim, um exemplo pessoal, né, minha rotina costuma ser muito corrida, eu trabalho bastante, eu estudo, né, então eu tenho outras atividades extracurriculares, desde minhas aulas dentro da espiritualidade que eu frequento, de hobbies, hobby atividades de hobbies pessoais, e essas atividades, elas ocupam muito tempo da minha rotina, mas a minha atividade física, ela é essencial, ela é uma prioridade. Então eu posso chegar cansada como for, que eu vou fazer o meu exercício físico. Às vezes eu não consigo ir todos os dias da semana, mas no mínimo 3 vezes na semana é algo que eu tento colocar na minha rotina, e algo que eu oriento também todo mundo, todos os meus pacientes, enfim, para fazerem também. Porque é isso, é de extrema importância, né, e isso eu tô falando sobre exercício físico, mas na verdade isso é para qualquer coisa na nossa vida, né. Então se você quer, ganhar mais dinheiro, você tem que priorizar também, poupar o dinheiro, trabalhar, né, trabalhar mais ou enfim, arrumar outras formas de ganho de dinheiro, ou se você quer progredir na carreira, às vezes precisa de, fazer uma pós-graduação, você vai precisar arrumar esse tempo, e esse tempo para os estudos ele vai precisar ser prioridade, então é sobre isso que eu tô falando, é tornar, aquilo que é importante para você prioridade. E a saúde, assim, para mim é top 1 de prioridades da vida, e deveria ser para todo mundo, porque sem saúde, todo o resto não faz sentido, né. Então, é isso. Eu
queria deixar essa reflexão e esse relato para vocês, né, e sugerir também, um livro que eu achei muito interessante, que tem algumas dicas também de mudanças de hábitos, que chama, Hábitos Atômicos, eu achei muito legal, ele tem algumas dicas sobre isso também. Sobre a quantidade de atividade física, eu deixei num vídeo anterior, né, meu, falando sobre a quantidade. Você pode encontrar essa informação também no site da ABESO, no World Health Organization, eles têm falando sobre isso. E é isso, se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida ou algum relato para fazer, enfim, deixa aqui nos comentários, eu vou deixar também o link para o livro, né, que eu falei. Eu vou tentar deixar também o link para alguns artigos que falam sobre o tempo de atividade física. E é isso, se você gostou, deixa seu like, compartilhe, deixe seu comentário, qualquer dúvida também pode falar aqui embaixo que eu vou tentar responder. E é isso, até a próxima, tchau.